A paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Vamos estar orando, consagrando esse dia, nossa vida ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, muito obrigada, Deus, pela tua graça, tua bondade. Obrigada, Deus, pela tua fidelidade. Obrigada por essa palavra vindo aos nossos corações. Que teu Santo Espírito nos fale, que teu Santo Espírito venha abençoar vidas aqui hoje através da tua palavra. Senhor, que o Seu Deus esteja sondando mentes e corações, Pai, e que o Seu Deus esteja acalmando, Senhor Deus, que o Senhor esteja ministrando a tua paz, esteja dando hoje o teu direcionamento, que seja, Pai, um dia abençoadíssimo, próspero, produtivo, um dia feliz, um dia, Pai, com a tua paz, com a tua alegria, um dia com o teu toque, Senhor, que o Senhor esteja tocando na saúde, na mente, nos corações. Fala-nos, Deus, nós precisamos ouvir a tua voz. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Glória a Deus. Olha, em meio às circunstâncias, se concentre na voz de Jesus. Amém? Vamos ler Marcos 4, a partir do verso 35, que diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que ele foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui é uma passagem clássica, né, do Novo Testamento, quando Jesus ele acalma a tempestade. E essa passagem é muito conhecida, até mesmo por quem não é cristão, né? Um dos feitos de Jesus. Jesus entrou no barco com os discípulos e ali ele dormia, ele descansava. Aconteceu uma grande tempestade que já enchia o barco e os discípulos estavam ali, então um deles foi até Jesus e falou: Jesus, você não se importa, a gente vai morrer e você vai morrer junto, Senhor. Ó, tá tudo ao nosso redor, uma tempestade enorme. Jesus se levanta, ele olha para a tempestade e ele disse: acalme-se, ele dá uma ordem para a natureza. Acalme-se, aquiete-se. E tudo ficou em completa bonança. O que a gente pode aprender aqui com esse texto? O poder de Jesus. E Jesus ainda disse para os seus discípulos: o que acontece com vocês? Vocês não têm fé? Porque se os discípulos tivessem experiência, né, de fé, os próprios discípulos teriam dado ordem, né, teriam orado ali e clamado ali o livramento de Deus. E Deus daria. E é isso que Jesus nos ensina, que Ele tem poder e que se a gente clamar, a gente mesmo vai conseguir ver a manifestação do poder do Senhor através de Jesus. Olha, Jesus, ele tem poder de acalmar toda e qualquer circunstância difícil, toda situação, toda tempestade que se levantar. Mas a gente, em meio às tempestades e às lutas, a gente precisa estar sensível para ouvir a voz de Jesus. Porque as situações difíceis, elas nos colocam medo. Uma tempestade, ela traz vento. Imagina eles no barco, a onda levando de um lado para o outro, entrando água dentro do barco. Eles já tinham experiência de pescador, eles sabiam que ali eles iam morrer, eles já sabiam disso. Então, sabendo que ia morrer, imagina o medo que eles não estavam. Pois é, e o medo nos atrapalha. O medo, ele vem tentar ofuscar a nossa fé. Então a gente precisa estar focado em Jesus. A gente precisa estar focado em Jesus para a gente não deixar que o medo venha nos sufocar e nos atrapalhar de ouvir a voz do Mestre, porque é a voz de Jesus que nos garante vitória. Em meio às circunstâncias, se concentre na voz de Jesus. Ele diz, o que Jesus diz? Que Ele vai estar com você em meio às circunstâncias, em meio às dificuldades. Lá no Novo Testamento mesmo ele diz que Ele vai estar conosco até o fim dos séculos, ou seja, até o final da nossa vida. Se a gente crer em Jesus, se a gente se colocar
diante dele com fé, se a gente receber Jesus como nosso único e suficiente Salvador, ele vai estar conosco, vai, através do Santo Espírito, vai nos orientar e nos guiar por um caminho reto e plano. Isso não significa ausência de dificuldades, mas significa que ele vai estar em meio às dificuldades, vai estar aplanando o nosso caminho, para que nós não venhamos a cair em situações difíceis. Ele vai estar nos ajudando, vai estar nos acompanhando. A companhia de Jesus nos garante segurança, proteção e livramento. Uma outra coisa, ele diz, né, que vai estar conosco. E outra coisa, quando a gente está atento à voz de Jesus, a gente consegue compreender que, ou ouvir da parte dele, que nós somos mais do que vencedores. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se você confia no Senhor, se você tem uma vida direcionada por Ele, se você ouve a voz dele, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Porque nesse mundo nós temos muitas vozes, são muitas coisas para nos tirar do foco e até mesmo nos pressionar. Mas quando nós temos uma vida direcionada pelo Senhor, nós somos mais do que vencedores. E uma outra coisa que o Senhor nos diz é que Ele nos renova. Ele renova o cansado e dá forças àquele que não tem nenhum vigor. Então, quando você se sente muito cansado, o cansaço quer te vencer e quer te derrotar, você está ligado com o Senhor, você é um ser humano, mas você está ligado com o Senhor, Ele te renova através da palavra dele. A palavra dele nos renova. Então, receba aí forças renovadas hoje para você prosseguir e continuar ouvindo o Senhor, amém? Você, então, ouvindo a Jesus, você não tem o que temer, como os discípulos no barco temeram, porque eles ainda estavam desenvolvendo a sua fé, a sua maturidade cristã. Quando nós confiamos em Jesus, a gente não precisa temer demais, porque nós somos seres humanos e o medo, ele sempre está presente em alguma dose. Mas quando a gente não está ouvindo a voz do Senhor, quando a gente se esquece do que Deus nos disse, o medo ele toma conta e ele já não é mais medo, já é pavor, já é pânico. Então, quando nós estamos firmados em Jesus, a gente até pode sentir medo, mas não vai se tornar pânico, não vai se tornar pavor, não vai ser algo que vai trazer para você um temor horroroso a ponto de te vencer. Não, vai ser algo que vai estar no controle, sabe? E você vai conseguir se lembrar da palavra de Deus e todo medo vai cair por terra. Então esteja você sensível ao que Jesus disse. O que Jesus disse ao seu respeito? Você é amado, amada, querido, querida do Senhor. Você é mais do que vencedor. Ele vai estar com você até o fim dos séculos. Se você recebeu Jesus, Ele vai estar com você. Ele te renova, Ele te protege, Ele te anima, Ele te encoraja para você viver os propósitos dEle. Ele está com você em dias difíceis e em dias alegres. Ele deseja receber o seu louvor e a sua gratidão, o seu reconhecimento. Então esteja você atento para ouvir a voz de Jesus. Esteja você com os ouvidos atentos e com o coração ensinável, um coração disponível para o Senhor, porque Deus quer também te usar para que você seja uma bênção na vida de pessoas que ainda não conseguiram ouvir a voz dele, ou já ouviram, mas não conseguiram discernir, não conseguiram entender. Então seja você uma bênção. Receba aí a paz do Senhor, as bênçãos do Senhor e a alegria que só Ele pode dar. Esteja atento à voz do Senhor Jesus. Fica você na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço.